essa é uma das minhas principais dúvidas em relação a profetas que existiram e se deveria ter mais, né? Se a gente precisa seguir a outras pessoas a não ser Deus, Jesus. Então essa é a minha dúvida maior, porque dentre muito tempo a gente foi enganado em muitos lugares. E o meu medo é acreditar em um profeta e estar sendo enganado de novo? Se desviando de novo da palavra. Eu acho que eu prefiro seguir a Bíblia, Deus, Jesus, né, do que ter um intercessor, alguma coisa assim. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, esse programa semanal que procura estudar a Palavra de Deus de um jeito simples e fácil. Obrigado pela sua companhia ao longo dessas semanas. Hoje teremos um tema falando sobre os profetas, mensageiros de Deus. Iremos aprender na Bíblia que Deus comissionou várias pessoas para um ofício especial e que esse dom profético comissionado por Deus haveria de manifestar-se na igreja verdadeira do tempo do fim. Por isso eu convido você a tomar a sua Bíblia e a participar desse estudo junto com esse grupo tão especial que nós convidamos para estar aqui, de diferentes estados do Brasil, e aqui estamos no serviço em São Paulo, cuidando não só apenas de nossa saúde, através de uma alimentação equilibrada, tratamentos, mas também do aspecto espiritual de nossa vida, tirando tempo a cada dia para estudarmos a Palavra de Deus. Como é costume nosso, a gente sempre ora antes de começar o estudo. Eu queria convidar você de casa também a orar conosco agora, pedindo a bênção de Deus para os momentos que se seguem. Pai de amor, graças te rendemos por todas as bênçãos, por teu cuidado e proteção. Suplicamos agora a tua direção mais uma vez ao abrirmos a tua palavra e que nós compreendamos a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, você que nos acompanha em casa, queremos dar a você a oportunidade de participar dos estudos do Bíblia Fácil. Você pode solicitar o nosso guia de estudo, ele é inteiramente grátis. Nós podemos enviar para a sua casa através dos correios. Você pode ligar para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121 em horário comercial ou então acessar o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Se você ainda preferir, você pode fazer esse curso pela internet. Lá no nosso blog mesmo, você vai ter a opção de ler os textos e preencher os questionários também pela internet. Pois bem, hoje vamos estudar a respeito de um tema muito interessante, sobre os profetas. E a primeira pergunta que nós iremos responder, com base em Deuteronômio 18:18, é: qual a função de um profeta? A Bíblia fala de vários profetas. Agora, qual era a função de um profeta bíblico? Logo no início da Bíblia, em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 18, a palavra de Deus define qual era a função de um profeta. Página 142, logo no início da Bíblia, assim diz a palavra de Deus: suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Você percebe por esse texto que Deus está dizendo a Moisés de que ele iria suscitar um profeta, e Deus colocaria na boca do profeta as suas palavras, e o profeta falaria aquilo que Deus ordenasse. Ou seja,
O profeta é um porta-voz de Deus. De fato, a palavra hebraica para profeta, navi, quer dizer isto, porta-voz de Deus, a boca de Deus, aquele que fala por Deus. Então Deus colocaria a mensagem na boca do profeta e esse falaria ao povo. Então na Bíblia o profeta é o porta-voz de Deus. Agora um detalhe interessante. Cristo fez uma advertência no seu sermão profético de Mateus 24 com relação a certos tipos de profeta. Então vamos ler Mateus 24, na página 24. Página 24 do Novo Testamento. Olha a advertência feita por Cristo nesse sermão profético. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A advertência de Cristo foi: surgirão falsos cristos e falsos profetas. Então é lógico que na Bíblia nós temos o verdadeiro profeta, que é o porta-voz de Deus, mas nós temos também o falso profeta. E este falso profeta, disse Cristo, ele também operaria grandes sinais e milagres. Então, a operosidade de sinais e milagres não quer dizer que o profeta seja verdadeiro. Porque o falso profeta também pode operar grandes sinais e milagres. Se tanto o profeta verdadeiro quanto o falso podem operar sinais e milagres, como que nós podemos identificar o falso e o verdadeiro? A palavra de Deus não nos deixa em trevas. A Bíblia nos dá os testes para nós descobrirmos quem é o verdadeiro profeta e quem não é. E nós vamos estudar aqui, tentando descobrir quem é o verdadeiro e quem é o falso, 4 testes que a Bíblia nos oferece. O primeiro teste aparece em 1 João capítulo 4, versos 1 e 2. Bem no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 4, versos 1 e 2. Aqui está o primeiro teste para sabermos se um profeta provém de Deus ou não. Página 197 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, eu não sei qual é a paginação da sua Bíblia, mas nós iremos ler a primeira carta de João, capítulo 4, versos 1 e 2. João escreveu assim: Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de quem? É de Deus. Então, o primeiro teste pelo qual o profeta tem que passar, ele tem que confessar que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo se encarnou, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é Deus. Qualquer pessoa que não acredite na divindade de Cristo, na encarnação de Cristo, no fato de ser Ele o nosso Salvador, este é um falso profeta. Então, todos aqueles que dizem que Cristo não é o Salvador, que Cristo é uma criatura, que Cristo é uma imanência do Pai, são, pela Bíblia, caracterizados como falsos profetas. Então, João está dizendo claramente, o verdadeiro profeta, ele vai reconhecer de que Jesus é Deus, de que Ele se encarnou, de que Ele é o Salvador. Segundo teste que a Bíblia nos oferece, Mateus capítulo 7, versos 15 e 16. Palavras do próprio Jesus Cristo.
Mateus capítulo 7, versos 15 e 16. Página 7 do Novo Testamento. Página 7 do Novo Testamento. O segundo teste é oferecido pelo próprio Cristo. E ele diz assim em Mateus 7, 15 e 16. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Olha o verso 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. O segundo teste é o próprio Cristo quem oferece. E ele diz assim: se o profeta é de Deus, os atos da vida desse profeta estarão em conformidade com a vontade de Deus. Serão atos dignos de um cristão. Serão atitudes provenientes de Deus. O comportamento dessa pessoa será um comportamento exemplar. Ele será um modelo de Cristo. Os atos na vida dele são bons frutos, porque uma árvore má não pode produzir frutos bons, e nem uma árvore boa produzir frutos maus. Daí você percebe que às vezes tem pessoas que se autodenominam profetas, mas a vida particular é envolvida em escândalos. Como que pode alguém envolvido em escândalos, em roubos, em adultérios, em coisas assim, ser um profeta de Deus? Não pode. Esse é o segundo teste. O profeta verdadeiro, a vida dele vai estar em conformidade com aquilo que ele prega e com aquilo que está na palavra. Terceiro teste. Deuteronômio 18, 21 e 22. Lá para o início da Bíblia novamente, página 142. Página 142 do Antigo Testamento. Terceiro teste, Deuteronômio 18, versos 21 e 22. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Verso 22. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem se suceder, como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. O terceiro teste para você provar um profeta é quando aquilo que ele profetiza se cumpre. Quando ele fala e não se cumpre, é prova de que é um falso profeta. Damião. Pastor, eu sei que tem algumas características para a gente ver, mas só para abrir mais a mente, eu queria alguns exemplos de profetas dentro da Bíblia e alguns exemplos de profetas que não estão na Bíblia. Ok. Você vai ter verdadeiros profetas dentro da Bíblia e eles profetizaram e as coisas cumpriram. Eu não sei se você está perguntando especificamente nesse ponto ou profetas verdadeiros e falsos dentro da Bíblia. Pode ser exemplo de falso e verdadeiro dentro da Bíblia. Por exemplo, você vai ter dentro da Bíblia profetas que Deus usou de maneira extraordinária para profetizar e os eventos aconteceram. Se você pegar, por exemplo, o livro do profeta Jeremias, olha aí o capítulo 25 do profeta Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 25, na página 523. Página 523 do Antigo Testamento. Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12, assim o profeta profetizou: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando cumprirem os 70 anos,
castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Jeremias disse assim para o povo de Deus: vocês irão ser escravizados pelo rei da Babilônia 70 anos. Mas quando se cumprirem os 70 anos, eu vou tirar vocês do cativeiro. Exatamente no ano 605 a.C., Nabucodonosor, após a morte de seu pai Nabopolassar, tornou-se o líder do Império Babilônico, ou Neobabilônico. E ele agora veio a Jerusalém, invadiu a cidade no ano 605 e levou os judeus cativos para a Babilônia. Lá eles ficaram 70 anos. Quando cumpriu-se os 70 anos, Deus levantou um homem chamado Ciro. E esse Ciro, que era o líder do Império Medo-Persa, no dia 13 de outubro de 539, 70 anos depois do cativeiro, foi à Babilônia, desviou o curso do rio Eufrates, entrou pelo leito do rio para dentro de Babilônia e venceu Babilônia e libertou os judeus. Ou seja, esta profecia foi dada mais de 70 anos antes do cumprimento dela. E ela aconteceu como o profeta falou. Então aqui está a prova de um verdadeiro profeta. Você pega, por exemplo, Miqueias, não vamos ler para ganharmos tempo, Miqueias 5:2, o profeta diz assim: o Messias, ele vai nascer numa cidade chamada Belém, Efrata. Ele falou isso 400 anos antes do nascimento de Cristo. Você pega o profeta Isaías, por exemplo, Isaías vai dizer que o Messias vai nascer de uma virgem. Ele falou isso 700 anos antes do nascimento de Cristo. Aqui estão provas do verdadeiro profeta. Agora você tem também falsos profetas. Falsos profetas são aqueles que profetizaram em nome do Senhor ou tentaram usar o nome do Senhor, alguns até para ganhar dinheiro, que foi o caso de Elimas o mágico, lá no Novo Testamento. Ele quis comprar o Espírito Santo e ele foi repreendido pelos apóstolos. Então, o verdadeiro profeta, quando ele profetizar, a profecia vai se cumprir. Agora tem um detalhe nesse ponto que eu tenho que explicar para vocês. Há profecias que Deus dá na Bíblia e essas profecias são condicionais. Algumas delas não se cumprem pela condicionalidade, mas isso não descaracteriza o profeta. Exemplo, Jonas era um profeta de Deus. Ele anunciou que Nínive seria destruída se ela não se convertesse. Acontece que toda a cidade de Nínive se converteu. Aí a cidade não foi destruída. A profecia que ele fez não aconteceu. Mas por que não aconteceu? Porque havia um elemento condicional. O povo se converteu. Não quer dizer que Jonas é um falso profeta, quer dizer que a condição foi preenchida. Por isso a profecia não se cumpriu. Então, em falando de cumprimento profético, temos que ver se há uma condicionalidade. Agora pega, por exemplo, os profetas modernos. Muito se falou na mídia sobre Nostradamus. Aqueles que já leram a obra de Nostradamus, ou mesmo viram um documentário preparado pela BBC de Londres, percebem de que ele falou de coisas genéricas, que nada se aplicam a eventos específicos, mas a mídia busca aqui e acolá, tentando aplicar alguma coisa para falar de que ele era um profeta. Olhe, por exemplo, essas profecias que foram feitas para que o mundo terminasse no dia 21 de dezembro de 2012. Nada aconteceu. Todos estes são falsos profetas. Olha pessoas que se levantam aí na mídia, querendo dizer da morte de artistas e cantores, de eventos que terão na vida deles. E quando uma pessoa acerta, ela vai parar na mídia, todos os canais veiculam. Quando ela erra, ninguém vai atrás para perguntar o que aconteceu. Então você percebe que a gente tem que encarar isso com muito mais seriedade? Jair. Pastor, então podemos afirmar que Maomé foi um falso profeta? Eu não sei quais foram as profecias de Maomé. Ele é chamado de um profeta. Agora, eu não tenho conhecimento do que ele profetizou. O certo é de que um profeta de Deus, ele tem que passar por todos os testes que a Bíblia oferece. Nós vamos estudar aqui pelo menos 4 testes. Um deles é de que aquilo que a pessoa fala tem que acontecer.
eu não saberia dizer para você profecias específicas de Maomé que ele teria feito, certo? É porque tem uma linha de judeus que seguem fielmente o que ele disse, Maomé. né? E ele afirmou que Jesus não era o Filho de Deus. Então, se ele fez tal declaração, biblicamente já está provado que ele é um falso profeta. Porque nós lemos o primeiro texto aqui de 1 João 4, 1 e 2, de que o verdadeiro profeta confessa que Jesus veio em carne. Uma última característica: ensina em conformidade com toda a Bíblia. Olha o livro do profeta Isaías, volte algumas páginas, quem está em Jeremias, volte para Isaías capítulo 8. Olha o que diz aí Isaías capítulo 8, página 473. Página 473. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Olha a pergunta que faz Isaías. A favor dos vivos se consultarão os mortos? Verso 20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. A alva nesse texto é uma referência ao próprio Cristo. Se o profeta não falar de acordo com a lei, a Torá, os livros de Moisés e o testemunho, que são os escritos dos profetas, ou seja, todo o Testamento Antigo, se o profeta não falar de acordo com a Bíblia, em outras palavras, esse profeta não é verdadeiro. E aqui um adendo. O Isaías está condenando as pessoas que estão consultando aos mortos, os necromantes. E Deus pergunta assim, acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? Não buscará a Deus, ao seu povo, a Deus? Então, todo aquele que diz consultar mortos para falar em nome do Senhor, a Bíblia coloca como um falso profeta. Porque nós já aprendemos aqui de que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Eclesiastes 9, 5 e 6. João 11, Jesus declarou de que a morte é um sono. Em João 5, 28 e 29, todos um dia irão ressuscitar. É porque estão mortos e no pó da terra. Então, esses 4 testes nos dizem qual é o verdadeiro e qual é o falso profeta. Agora, um detalhe. A palavra de Deus nos mostra que no tempo do fim, a igreja verdadeira teria 2 características. Olha para Apocalipse agora, capítulo 12, verso 17. Apocalipse 12, 17. Página 207 do Novo Testamento. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são os descendentes da mulher, da igreja, que o diabo está irado? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? Testemunho de Jesus. Agora vá para o capítulo 19 de Apocalipse e olhe para o versículo 10. A última parte do versículo 10. Apocalipse 19, versículo 10. Última parte. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Em síntese, a igreja verdadeira, no tempo do fim, ela guarda os 10 mandamentos e ela tem o espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? A presença de um profeta moderno. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, nós iremos olhar na história e na profecia para descobrirmos quando seria manifesto um profeta verdadeiro no tempo do fim. Já já voltamos. Quantas orientações da palavra de Deus nós perdemos por falta de conhecimento? Quantos ensinamentos da Bíblia são bênçãos para a vida das pessoas e nós perdemos? Pense, por exemplo, na lei de Deus que ensina que o adultério é pecado. Se esse mandamento fosse ensinado da forma devida e praticado,
Você já pensou em quantos lares estariam protegidos do fracasso, da desgraça e da miséria? Se o mandamento honra teu pai e tua mãe fossem seguidos, você já pensou em quantos pais frustrados não estariam frustrados? Quantos filhos que tiram a vida pelo desgosto dos pais não o tirariam se a lei fosse observada? Aqueles que rejeitam Ellen G. White, sem ao menos ter lido uma obra dela, sem conhecer sua história, estão simplesmente perdendo uma bênção que Deus deixou para todos nós. Por isso, o conselho da palavra de Deus é: provai todos os espíritos, examinai todas as coisas e retende o que é bom. Eu não posso dizer não simplesmente pela minha ignorância. Eu tenho que dizer não depois que conscientemente eu testei, eu provei e vi que tal coisa não procede. Fora isso, eu devo estar aberto às coisas que trazem bênçãos para a nossa vida. Quantas pessoas eu já encontrei nessas viagens que disseram para mim que as obras de Ellen G. White foram em suas vidas uma verdadeira bênção. Mães que aprenderam com essa educadora a criar seus filhos desde o ventre. Jovens que tornaram-se idealistas pelos desafios que os escritos dela apresentou. Casais que tiveram seus casamentos salvos pelas sábias orientações que ela deixou para nós. Agora, eu não posso rejeitar simplesmente porque não conheço. Olá amigos, estamos de volta com Bíblia Fácil nesse segundo bloco falando sobre os profetas, mensageiros de Deus. Terminamos o primeiro bloco apresentando 4 provas bíblicas de um verdadeiro profeta e que o Apocalipse 12:17 nos ensina de que o dom de profecia seria visto na igreja no tempo do fim. O apóstolo Paulo oferece 3 listas com os dons espirituais: 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. Em ambas as listas, nós vemos claramente a menção do dom de profecia. Agora, como que o dom de profecia se manifestaria na igreja no tempo do fim? Pois bem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que uma jovem chamada Ellen Golden White recebeu este dom profético em sua vida. Se nós analisarmos Apocalipse capítulo 10, juntamente com Daniel capítulo 8 e 9, nós vamos perceber de que a igreja remanescente do tempo do fim, ela surgiria no cenário mundial por volta do século XVIII. Passados os 1260 anos de supremacia papal, conforme profetizados também em Daniel, que durou do ano 538 até 1798, a igreja remanescente surgiria no tempo do fim e teria um profeta verdadeiro. A Igreja Adventista crê que uma jovem chamada Ellen G. White foi uma profetisa moderna. O nome de solteira era Ellen Golden Harmon. No dia 30 de agosto de 1846, ela se casou com o jovem pastor Tiago White. E o nome de casada passou a ser Ellen Golden White. Desse casamento nasceram 4 filhos. Um morreu aos 2 meses e o outro na adolescência. Aqui estão 2 dos filhos do casal, Willie Edson e Tiago Edson. Desses filhos vieram todos os descendentes de Ellen G. White e Tiago. Aqui há uma foto, ela já bem idosa, ao lado do seu filho, Willie White. Aqui está uma foto do seu velório, que aconteceu no dia 16 de julho de 1915. Ela morreu e foi sepultada na cidade de Battle Creek. Ao longo de 70 anos, essa mulher recebeu várias visões e sonhos, como os profetas, e quando os testes bíblicos são aplicados a Ellen G. White, ela passa em todos eles.
Vamos pensar no primeiro teste? O primeiro teste diz que um profeta verdadeiro tem que confessar que Jesus Cristo veio em carne. Em todas as obras que ela escreveu, chama a atenção, a vida de Jesus. Nessa obra, A Vida de Jesus, ela fala sobre o nascimento, a vida de Cristo sem pecado, a morte expiatória, a ressurreição e a ascensão. Ela sempre disse que Jesus é o Filho de Deus, é Deus encarnado. Ela sempre ensinou de que Cristo é o Salvador, que veio em carne. Um segundo teste do profeta, que nós vimos no primeiro bloco, tem a ver que quando o profeta fizer uma profecia, ela deve se cumprir. Ellen G. White profetizou de que os livros que ela escreveu, a mensagem da Igreja Adventista, deveria ser publicada em literaturas e essas literaturas alcançariam o mundo inteiro. Ela se tornou a autora americana mais traduzida da história. Ela escreveu, nesses 70 anos de ministério, cerca de 100 mil páginas manuscritas. Esses livros foram traduzidos para centenas de línguas e espalhados no mundo inteiro. Um outro teste que nós vimos é que tudo que o profeta fala deve estar de acordo com a Bíblia. Tudo que essa mulher escreveu está de acordo com a Bíblia. Nós não encontramos um único parágrafo nos escritos dela que contrarie aquilo que a Bíblia está ensinando. E ela nunca pretendeu que os seus escritos estivessem num pé de igualdade com a Bíblia. Pelo contrário, ela sempre ensinou que a autoridade máxima para a igreja deve ser a Bíblia e que os livros que ela escreveu são conselhos para a igreja, mas esses conselhos não se afastam nem um pouco daquilo que a palavra de Deus ensina. Em todas as suas obras, ela usou de forma exaustiva a palavra de Deus. Em cada sentença, em cada parágrafo, ela inseria ali versos da palavra de Deus. Um outro teste que a palavra de Deus nos oferece é que o verdadeiro profeta, a vida pessoal dele, deveria ser uma vida de frutos, bons frutos. A história dessa mulher, quando analisada, nós vamos perceber que ela foi uma cristã exemplar. A sua casa sempre esteve aberta para receber pessoas necessitadas. Houve uma ocasião que mais de 30 crianças moravam com ela, a quem ela ofereceu abrigo. Todos os recursos que ela ganhava, porque as suas obras eram distribuídas, eram devolvidas na aplicação da pregação do Evangelho. Quando ela morreu, o jornal da cidade local fez uma matéria falando sobre a cidadã Ellen G. White. Quem era essa mulher? O exemplo de dignidade que ela teve. Assim, todos os testes que a Bíblia nos oferece, quando aplicados a Ellen G. White, eles aprovam. Um outro detalhe, nós cremos ser Ellen G. White uma profetisa da igreja moderna, porque Deus, através de cerca de 2.000 visões e sonhos, falou com essa mulher para orientar o seu povo. E ela, quando escreveu, ela tocou em assuntos que mesmo a ciência não sonhava em descobrir. Por exemplo, Ellen G. White falou, ainda no século XIX, sobre ondas eletromagnéticas do cérebro. Ela escreveu sobre isso quando a ciência não sonhava com a criação de um encefalograma. Como que uma mulher que cursou dois anos na escola poderia ter conhecimento nesta linha se Deus não houvesse a instruído? Ellen G. White escreveu sobre os benefícios da luz solar lá no século XIX. Ela orientou de que nossas casas deveriam ter janelas que deveriam ser abertas para que o sol entrasse no ambiente e matasse os germes que poderiam haver dentro da casa. Num tempo em que a ciência, quando pegava um doente, confinava ele dentro de um quarto escuro para que ele não fosse infectado por outras coisas. Ellen G. White escreveu contra o fumo e o álcool, numa época em que o tabaco era usado para a saúde, numa época em que o álcool também era usado pensando se fazer bem às pessoas. E ela falou fortemente contra o uso do fumo e contra o uso do álcool. Ellen G. White falou sobre educação e família
conceitos que até os educadores modernos se surpreendem. Ela escreveu uma obra sobre orientação da criança, com conceitos tão específicos com relação à educação dos filhos, à formação do caráter, à influência dos pais, do ambiente, que tem sido o objeto de estudo dos modernos educadores. Ela falou ainda de psicologia, falou de astronomia, falou de história, áreas nas quais nunca antes havia estudado numa escola secular. Tudo isso nos mostra de que Deus esteve conduzindo o ministério dessa mulher. E qualquer pessoa que quiser colocar à prova os escritos dela é muito simples. Basta tomar em suas mãos alguns de seus livros e começar a ler. E quando você começa a ler uma obra publicada por Ellen G. White, você percebe que essa mulher foi uma pessoa a quem Deus usou. Entre as obras mais conhecidas dela estão Grande Conflito, O Desejado de Todas as Nações, que já foi premiado como uma das biografias mais belas sobre Cristo, e Caminho a Cristo, um pequeno livro de bolso que fala sobre comunhão, conversão e relacionamento com Deus. Ellen G. White, ao lado de Tiago White, José Bates e outros, foram os principais fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela conduziu o início desse movimento até a sua morte em 1915. O que nós vemos no testemunho dela foi uma mulher consagrada a Deus que dedicou 70 anos de sua vida à pregação do Evangelho que nós temos aqui. Um detalhe importante que vocês precisam compreender. Muitas vezes os adventistas são acusados de colocar os escritos de Ellen G. White acima da palavra de Deus. Essa é uma pergunta simples de ser respondida. Basta você perguntar quantas doutrinas tem a Igreja Adventista. A Igreja Adventista reúne hoje em seu bojo doutrinário 28 doutrinas, 28 crenças fundamentais. Das 28 crenças fundamentais que a igreja prega, quantas estão embasadas em Ellen G. White? Nenhuma. As 28 crenças fundamentais, elas estão embasadas unicamente na Bíblia, porque para os adventistas, Ellen G. White não é base doutrinária. O que eles ensinam por aí é uma grande mentira, porque falta fidelidade, falta honestidade. E se você quiser conhecer aquilo que os adventistas ensinam, não beba em fontes turvas, não beba em rios poluídos. Entre em contato com a Casa Publicadora Brasileira, compre uma obra chamada Nisto Cremos. Ali você encontrará as 28 crenças fundamentais dos adventistas. É nisso que nós cremos. Cuidado com sites que ficam deturpando nossa mensagem. Se você quiser conhecer a nossa história, compre livros denominacionais que a própria igreja publica e não mentiras que se publicam aí fora. E quando nós estudarmos a história, nós vamos perceber de que Deus está conduzindo esse movimento e que usou esta profetisa para ajudar a sua igreja, principalmente no seu processo inicial, para que a Igreja Adventista se tornasse hoje uma igreja presente em 209 países do mundo. A Igreja Adventista hoje está aproximando-se dos 20 milhões de membros, espalhados em 209 países, pregando o mesmo Evangelho do Reino, crendo nas mesmas crenças fundamentais e acreditando que Deus está conduzindo essa igreja na direção de cumprir sua missão. Anderson? Pastor, em relação às igrejas, todo mundo procura e acha que para chegar a ser batizado, procurar Deus, Espírito Santo e Jesus é a única coisa para a salvação. Para ser batizado na igreja batista, na adventista, há uma pergunta que fazem que é se acredita na Ellen White como uma profetisa. Se eu responder não, eu posso ser batizado e procurar
e ir para o céu? A pergunta que é feita é se você crê num dom profético manifestado em Ellen G. White. O dom profético nós vimos aqui está na Bíblia. E nós cremos de que ele se manifestou em Ellen G. White. A palavra de Deus diz de que o Senhor jamais fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E o apóstolo Paulo é que nos aconselha em 1 Tessalonicenses 5, me parece que o verso 16, que nós não desprezemos as profecias, que nós temos que ouvir os profetas. Se uma pessoa não está disposta a aceitar o dom profético, e se ela, após um profundo estudo, não tem nenhum argumento para dizer por que não crer, ela não deveria ser aceita como membro da Igreja Adventista. Então, hoje, para você ser batizado, você precisa crer nesse dom profético. Agora, você pode também dizer por que não crer. E se você, pela Bíblia, pelos próprios escritos dela, mostrar a inconsistência, mostrar os erros, nós vamos entender, ou entender perfeitamente o que está acontecendo. Agora, o que eu não posso ter é alguém dizer assim, eu não aceito, e não ter motivo para não aceitar. Nós não podemos aceitar como membro na igreja uma pessoa que diga assim para nós, eu não creio que adulterar seja pecado. Nós não vamos aceitar essa pessoa como membro, a não ser que ele prove biblicamente que ele está certo. Nós não podemos batizar na igreja alguém que diga assim, eu não creio que existem animais limpos e imundos na Bíblia, eu posso comer de tudo. Essa pessoa não deve ser batizada, a menos que ela prove biblicamente que ela pode comer de tudo. O mesmo acontece com Ellen G. White. Se você provar que ela é uma falsa profetisa, você pode se batizar sem aceitá-la. Agora, se você não tiver nenhum argumento, por que não aceitar se é uma voz profética? Então, nós vamos ver em um estudo ainda os passos que a Bíblia nos orienta que devem ser dados para o batismo. Por hoje, meu apelo para vocês é o seguinte: quantas orientações da palavra de Deus nós perdemos por falta de conhecimento? Quantos ensinamentos da Bíblia são bênçãos para a vida das pessoas e nós perdemos? Pense, por exemplo, na lei de Deus que ensina que o adultério é pecado. Se esse mandamento fosse ensinado da forma devida e praticado, você já pensou em quantos lares estariam protegidos do fracasso, da desgraça e da miséria? Se o mandamento honra teu pai e tua mãe fossem seguidos, você já pensou em quantos pais frustrados não estariam frustrados? Quantos filhos que tiram a vida pelo desgosto dos pais não o tirariam se a lei fosse observada? Aqueles que rejeitam Ellen G. White, sem ao menos ter lido uma obra dela, sem conhecer sua história, estão simplesmente perdendo uma bênção que Deus deixou para todos nós. Por isso, o conselho da palavra de Deus é: provai todos os espíritos, examinai todas as coisas e retende o que é bom. Eu não posso dizer não simplesmente pela minha ignorância. Eu tenho que dizer não depois que conscientemente eu testei, eu provei e vi que tal coisa não procede. Fora isso, eu devo estar aberto às coisas que trazem bênçãos para a nossa vida. Quantas pessoas eu já encontrei nessas viagens que disseram para mim que as obras de Ellen G. White foram em suas vidas uma verdadeira bênção. Mães que aprenderam com essa educadora a criar seus filhos desde o ventre. Jovens que tornaram-se idealistas pelos desafios que os escritos dela apresentou. Casais que tiveram seus casamentos salvos pelas sábias orientações que ela deixou para nós. Agora, eu não posso rejeitar simplesmente porque não conheço. Eu deveria buscar conhecer para testar,
para ver se está de acordo com a Bíblia, para depois ter uma posição definida. Meu apelo então para você agora é: vamos conhecer mais, ao ponto de nós termos um juízo para dizer isto é bom para mim ou isto não é. Enquanto pensamos nisso, vamos ouvir e meditar nessa canção. Olho o tempo, olho a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras procuro por sabedoria. Mas parece que na busca eu me perco por tentar, e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Descobri que existe graça para todo que aceita. Tudo agora faz sentido. Suspiro por eternidade. Eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou
Vamos estar com o coração aberto ao conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Seremos pessoas prósperas se nós acreditarmos nos profetas. Vamos provar todos os profetas pela Bíblia. E quando descobrirmos um profeta verdadeiro, vamos ouvir as orientações que certamente nos conduzirão a Deus e Sua palavra. Vamos orar? Pai Santo, obrigado porque podemos conhecer mais a respeito da Tua palavra e do ministério profético nesta hora. Que o Senhor nos conduza a cada vez mais conhecermos a Tua vontade e nos dê forças para praticá-la. Abra o nosso coração e nossa mente a entendermos a Tua vontade. Nós choramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus deseja que nós sejamos fiéis mordomos de Cristo. Como eu posso ser um fiel mordomo? Sendo honesto, devolvendo o meu dízimo e sendo grato, dando a minha oferta. Agora é claro que eu posso pedir da instituição aonde eu estou filiado transparência na aplicação desses recursos. Porque a Bíblia só diz que há um destino para os dízimos, a pregação do Evangelho. Se um líder religioso está 24 horas por dia comprometido com a pregação, a serviço do Evangelho, ele tem que ter o seu salário para se manter com dignidade. Somente Deus poderá orientar você e a todos nós aqui a sabermos em que direção caminhar para estarmos cumprindo a vontade dEle. Fácil é? Não. Será uma prova de fé. Sabe por quê? Porque quando falamos na questão financeira, nós estamos mexendo muitas vezes com o coração das pessoas. O nosso apego a Cristo, ele tem que ser maior, tem que ser único e não um apego aos bens que Ele nos confia. Tudo que Ele colocou em nossas mãos deveria ser usado para beneficiar o próximo e para ajudar na pregação do Evangelho. Por isso nós devemos usar com sabedoria aquilo que Deus dá, como bons mordomos de Cristo. E quanto mais nosso coração estiver nestas coisas, mais a bênção de Deus virá. Pense nisso. És o dono do tempo, o Senhor da história. Sei que tens os meus dias em tuas mãos. És a fonte da vida, és a minha esperança. Sei que tens o melhor pra mim, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que vivas em mim. És o dono do tempo, o Senhor da história. Sei que tens os meus dias em tuas mãos. És a fonte da vida, és a minha esperança. Sei que tens o